Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E hoje a nossa convidada é a autora do livro Uma Nova Chance, que tem como tema central a doação e transplante de órgãos. E ela também é jornalista, copywriter e ghostwriter profissional. Conosco hoje, Carol Catalani. Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao podcast. Tudo bem comigo, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, conversar, trocar essa ideia com você. Que bom, vai ser ótimo, uma conversa bem interessante, porque o tema central do seu livro ele é forte, né? Imagino que tem histórias por trás, então vamos discutir bastante, mas antes mesmo da gente chegar no livro em si, eu quero pegar um contexto histórico, né? Como que surgiu assim, o seu interesse pela literatura, pelos livros, como que te acompanhou ao longo dos últimos anos? Cara, eu escrevo desde sempre. Eu lembro quando eu estava no terceiro, quarto ano, eu já fazia livrinhos, né, para dar para as professoras. Eu sempre fui muito boa em redação. Uhum. E aí eu sempre gostei muito de ler. Aos 15 anos eu já tinha lido mais de 500 livros. E tipo livros, não tipo HQ ou Sim. livro infantil, livro mesmo. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha sempre minha mãe que me introduziu na literatura, mas ela brigava muito comigo porque ela sempre pegou o livro na biblioteca e eu entrava numa livraria e saía sem o salário, né? Uhum. E aí ela brigava muito comigo. Ela falava assim, gente, você gasta muito dinheiro com livro. Aí eu falei assim, eu vou caçar um aplicativo para me ler de graça, porque eu não tenho tempo de ir na biblioteca. Sim. E aí eu fui e baixei o Wattpad e comecei a ler pelo Wattpad, que é uma plataforma, né? E aí eu descobri que lá eu podia começar a escrever, e eu comecei a escrever meu primeiro livro, que já começou com um tema radical, né? Que é tráfico humano para prostituição. Uhum. E eu comecei a escrever esse livro, e aí eu não parei mais. Só que eu comecei a escrever sem essa questão de, eu quero vender livros, eu quero viver de livros. E, tipo, hoje eu já tenho um pensamento diferente. Eu acho que o que eu escrevo, ele pode servir como ícone para muitas outras coisas, né? E aí a minha paixão vem desde sempre, a minha paixão pela escrita, assim. Uhum. E o Wattpad você descobriu quando, assim, que você começou a escrever? Foi por volta de, acho que 2017. Foi em 2017. Tem um tempo já, né? Você tá falando de 6 para 7 anos, né? E você começou a escrever assim, né? Para outras pessoas, vamos colocar assim, né? Mas antes disso, às vezes, rascunhos escritos para você mesmo já estava rolando? Eu escrevia à mão. Eu escrevia no caderno à mão. À mão mesmo, né? Escrevia à mão. Acho que eu tinha uns 3 ou 4 livros escritos. Só que eu escrevia esse livro, eu tinha um relacionamento anterior, e nesse relacionamento eu saí dele, tipo, com a roupa do corpo. Então eu deixei tudo lá, então ficou lá. Aí eu não tenho, tipo, esses livros que eu escrevi à mão, não tenho mais. Então só tinha um registro à mão mesmo, né? Você não chegou a digitalizar nem nada depois. Então, de fato, foi perdida essas histórias. Foram perdidas. Elas estão aqui ainda, quem sabe um dia elas saem. Tá. Então, nem depois você não chegou a reescrever, nada. Tá, de fato, por enquanto, elas teoricamente não existem, né? Não, teoricamente não existe. Elas ainda estão na minha cabeça. Eu tenho a memória fotográfica. Eu sou muito, eu guardo dados com muita facilidade. Então, se eu pegar para reescrevê-las, eu consigo reescrevê-las do início ao fim. Mas ainda não peguei para isso. Sim. E logo no começo, assim, do Wattpad, né? Você descobriu primeiro para ler, como você disse, né? E, obviamente, lendo de autores independentes, veio a consequência que também eu posso ser alguém para escrever, para ler minhas histórias, né? De início, já pensou nessa questão mercadológica do tipo de publicar um livro, de vender, ou foi mais meio que um hobby, uma forma ali de
que você já gostava bastante de escrever e as coisas foram acontecendo? Como que foi essa transição, assim, de Na leitor para verdade, escritora? o que que acontece? Eu recebi uma proposta de uma plataforma. Pode falar o nome da plataforma? Pode, à vontade, que eu tô curioso, à vontade. Eu recebi uma proposta da Dream, Uhum. e aí eu fui e coloquei 3 dos meus livros lá. Se arrependimento matasse, eu estava morta, mas coloquei os meus livros lá e foi a primeira vez que eu tive um livro meu monetizado. E aí depois eu Uhum. conheci a Boa Novela, também coloquei mais 5 livros na Boa Novela. Mas era isso, eu imaginava que eu ia vender esses livros e ia ficar só Sim, por isso mesmo. Viver da escrita, eu passei a entender que eu podia viver da escrita depois que eu conheci a resiliência. sim. E a É, assessoria eu, que eu hoje está com você, né? isso. Uhum. Eu escrevi eu estava escrevendo um livro e esse livro ele falava de uma doença congênita. Essa doença congênita tem vários tipos de sequelas e uma das sequelas é no âmbito, como que eu vou dizer isso? No âmbito sexual. E aí Sim. eu precisava escrever um hot para ter noção de como, Entendi. para explicar como que eram essas limitações desse meu personagem. E aí eu nunca tinha escrito um hot. E Uhum. eu achava que não ia ficar bom. E aí eu mandei esse trecho para um grupo que eu participava. E nesse grupo, uma menina que trabalhava com a resiliência me chamou. Falou para mim assim: Nossa, você escreve muito bem. Ela Legal. ignorou a parte da minha insegurança com o hot e falou para mim: Olha, você escreve muito bem, você daria uma ótima revisora e também daria uma ótima agente literária. Você não tem vontade de trabalhar com a gente? Aí eu falei assim: Nunca Eu? havia pensado, nem pensar na possibilidade, né? Que legal. Tipo assim, eu não conhecia esse talento todo que ela disse que eu tinha. Eu sabia que eu escrevia Uhum. bem, que eu Sim. tinha um domínio e tal. E aí eu fui me inserindo nesse mercado, mas também sem a menor, sabe, achando que ia Uhum. ser só, sabe, por fazer, sabe? Sim. E aí elas foram me moldando cada vez mais na escrita e me inserindo nesse mundo que eu achava que eu só viveria com ele através da leitura, não da escrita, Uhum. entendeu? E eu achava realmente que os meus livros eram só mais um, sabe? Uhum. Tipo, cada livro que eu escrevia, hoje eu tenho 16 romances escritos. E eu achava que é só mais um. Tem Uhum. muita gente que escreve. E o Sim. meu é só mais um. E elas começaram a destacar esse lado meu, começaram a falar para mim, não, olha, o que você está escrevendo? Cara, você tem talento, eu acho que dá para você é, publicar, dá para você fazer melhor. E aí eu fui indo, sabe? Uhum. Fui fluindo com a ajuda delas, né? Hoje a Vitória, que foi a menina que me descobriu, né? Uhum. Não trabalha mais com a resiliência. E aí hoje eu tô com a Nai, né? E já vai fazer 4 anos que a gente trabalha junto. Legal. E eu não achava que eu era capaz, Uhum. mas ela me mostrou que eu sou capaz de muito mais do que o que eu achava que eu fosse. Ah, que interessante. Então a resiliência te ajudou a, a te moldar, talvez não seja a melhor palavra, mas fazer com que você se enxergasse como uma boa escritora, te dar essa confiança e talvez te fazer Sim, pensar de uma forma mais profissional, uma forma mais madura a sua escrita, seus livros e também essa parte de serviços profissionais, né? De ghostwriter, de sim, revisora. Então te ajudou nesses dois caminhos, né? Tanto serviços sim. editoriais quanto como escritora mesmo. Sim, sim. E se eu falo isso pra ela, eu falo que ela que me descobriu, e ela fala pra mim que isso não é verdade. Ela fala pra mim que ela só leu um texto que eu mandei, mas se eu não tivesse escrito esse texto e o texto não Sim, fosse bom, ia ter ficado só nisso. sim, E ela disse que o que me descobriu foi o talento que eu tenho. é, Ela é o que ela fala. e esse é um ponto que, quando você acabou de falar, você tem 16 romances, né? É, Isso. só pelo número, é um volume muito alto de publicação, né? Independente, assim, Uhum.
do gênero, quantidade de páginas ou qualidade que seja, mas é um volume de escrita muito grande, né? E teve feedback da assessoria lá atrás, falando que é um conteúdo bom, e vem a questão do talento, né? O que você acha que contribuiu para que você chegasse num volume tão grande de escrita e com qualidade? Você já falou um pouquinho que seu interesse pela literatura é desde jovem, de escrita também, mas quais são os ingredientes que você acha que mais te ajudaram a chegar ao ponto que você está hoje? Olha, eu acho que foi as pessoas, sabe, que sempre me apoiaram. Nesse mundo literário, a gente tem muitas pessoas que falam que a gente é maluca, que a gente não deve fazer, porque as pessoas veem a escrita como um hobby. A frase que eu mais escuto no meu dia a dia é: mas você não vai trabalhar registrado? Você não vai arrumar um emprego? Eu falo, mas gente, eu trabalho. Mas eu trabalho para mim. As pessoas acham que a gente não trabalha, que a gente não faz nada, que é hobby e tal. Mas eu acho que o incentivo, eu acho que é o ingrediente principal. Que realmente tem pessoas que fazem você se sentir o melhor escritor da face da Terra. Eu acho que não tem coisa melhor para um escritor do que ouvir um comentário, que nem teve umas meninas que fizeram resenha desse livro, né, que eu estou lançando, e cada palavrinha que elas falavam, cada coisa que elas falavam, me incentivava a ir lá no livro que eu estou escrevendo agora e escrever mais, apesar do tema ser diferente. E eu sempre gostei de escrever temas assim, como esse. Todos os meus livros, eles têm temas que as pessoas não costumam falar. Temas E velados, tudo que eu... pesados, assim, né? Que pouco se vê, né? Eles são livros que... Os meus livros eu gosto de... Eu costumo falar que a literatura ela não tem que ser só entretenimento. Para mim, ter entretenimento, eu assisto televisão. Sim. Eu acho que a literatura ela tem que ensinar algo para você que lê. Ela tem que te mostrar que algo que você está fazendo ou está muito certo ou está muito errado. Ela tem que te passar informação, ela tem que te ensinar. Todos os meus livros, se você pegar que nem Uma Nova Chance, se você pegar e for pesquisar as coisas que eu escrevo aqui, você vai encontrar essas coisas, porque eu estudei para escrever esse livro, eu não escrevi ele aleatoriamente. Cada explicação que o médico dá para minha personagem, cada trecho, cada palavra, cada coisa sobre a doação de órgãos, sobre o Berlim, sobre o que ela passa, tudo isso foi estudado e entendido para ser colocado aqui de uma forma que o leitor também entenda, né? Que interessante. E você é formado em jornalismo também, né? Sim. Eu imagino que também tem te ajudado na parte da escrita, né? Como que a relação profissional, assim, da faculdade, tudo te ajuda hoje na escrita? Olha, eu vou começar do início. Quando eu comecei a escrever, eu tinha acabado de voltar a estudar. Eu parei de estudar na 7ª série. E eu voltei a estudar algum tempo antes de começar a escrever pro Wattpad, acho que uns 2 anos antes. E aí, quando eu voltei a estudar, a minha intenção era fazer gastronomia, porque eu amo cozinhar. Amo cozinhar, modéstia à parte, cozinho muito bem. Mas quando começou a surgir a escrita, eu comecei a pensar em uma área na qual abrangesse mais a escrita. As pessoas falavam para mim assim, faz letras. Só que assim, letras é uma faculdade legal para quem escreve. Só que a pessoa que faz letras, ela acaba se tornando professor. A maioria das pessoas. E assim, os professores, eles são os pais de todas as profissões. Só que eles não são valorizados nesse país, né? E então eu não quis fazer letras porque eu não queria me tornar professora, né? E aí eu tinha um amigo, um colega de trabalho, que ele era jornalista. E aí ele falou para mim que o TCC dele tinha sido um livro-reportagem. E aí eu comecei a ler o livro-reportagem dele, o TCC dele, fiquei apaixonada. Falava da Segunda Guerra Mundial de uma forma assim muito interessante. E aí eu falei assim, é isso que eu quero.
eu vou fazer jornalismo. Ele falou, você é doida. Jornalismo é uma profissão maravilhosa, mas é loucura, você é doida, você vai deixar de fazer letras para fazer jornalismo. Eu falei, eu vou. E aí eu fiz jornalismo. O meu TCC não foi um livro-reportagem, foi um gráfico, mas cada aula que eu fazia, eu me sentia mais apaixonada pelo jornalismo. Hoje eu também escrevo para uma revista, para a revista da própria editora que publicou o meu livro. Sim. E também escrevo para um jornal, faço matérias, tem uma Coluna. página no meu Facebook com alguns textos meus também. Legal. Escrever a minha vida, assim, é o que me mantém em pé. Ah, que bom. E é interessante que dá para conciliar tanto a escrita de ficção, né, das suas histórias, e profissionalmente, né? Eu acho que quando a gente transforma essa paixão em profissão, acho que é o ideal, né? Que é um mundo que nem sempre as pessoas conseguem, né? Nem sempre consegue colocar aquela paixão no trabalho para fazer dinheiro, né? Para a gente se sustentar e por aí vai. Já dizia Confúcio que quem trabalha naquilo que gosta não trabalha no dia que quer na vida, né? Exatamente. A gente busca e às vezes a gente até colocar um limite, né? Porque, não sei você, mas às vezes a gente pega trabalhando de noite, às vezes nos horários não tão convencionais, porque gosta daquilo, mas ao mesmo tempo a gente tem que se forçar a dar uma pausa, a descansar, a fazer outras coisas, né? Não é porque a gente gosta do trabalho, viver, né? E acaba que a escrita, ela é uma profissão um tanto quanto, como que eu posso dizer, solitária, né? Porque geralmente a gente precisa de um silêncio, um lugar vazio, aquele ambiente ideal para escrever, né? Então, não é aquele escritório cheio de gente, todo mundo conversando, reunião e tal, é a gente sozinho escrevendo. Então, se a gente não se policiar, vai ficar sozinho sempre, né? Então, como você falou, tem que viver, tem que sair, tem que desligar o computador e fazer outras coisas, né? Você passa por isso também? Você deixar, vai embora, o dia inteiro escrevendo? Sim, a noite inteira escrevendo, aí o marido sai para trabalhar às 6 da manhã, eu tô no computador. Ó, para você ter ideia, ontem eu estava conversando com a CEO da Litera, e como eu escrevo para a revista dela, ela estava falando com a Beatriz. De uma matéria Oi? A Beatriz. A Beatriz. A gente conversou com ela. Tava Super gente boa. Adorei ela. Um amor, né? Tava falando de uma matéria que a gente ia fazer uma surpresa de data comemorativa dos Dia das Mães. Aí eu parei assim, falei para ela assim, tem alguma data esse mês? Aí eu falei assim para ela assim, tem o dia do indígena. Aí ela pegou e falou assim, é verdade. Aí eu falei assim, peraí que eu vou escrever uma matéria agora. Falando porque tem um projeto de lei, né, que tá no Congresso para o dia, que era o dia do índio, virou o dia do indígena, para se tornar um feriado nacional. Falei, peraí que eu vou juntar essa coisa que tá acontecendo, né, do povo Yanomami aí, com uma matéria sobre essa questão dessa transição do feriado e tal. Como eu sou colunista, né, então eu posso expressar a minha opinião ali sutilmente e tal. E aí eu fui, tipo, em questão de 10, 15 minutos eu escrevi uma matéria. Ela falou para mim assim, guria, eu vou criar um jornal só para você, porque fala um tema, você escreve em 10, 15 minutos. E eu sou assim, eu escrevo um tema em 10, 15 minutos. Se eu não tivesse outras coisas para fazer, eu produziria um livro por mês. Sim. Isso é o sonho do editorial, né? É o sonho... Eu fico imaginando núcleo jornalístico, né? Aquela coisa, veio a demanda, rapidamente já tem a reportagem, a matéria, a coluna toda pronta ali. Isso é o que todo mundo quer, né? E você tem essa velocidade, né, de produção. Inclusive, um ponto que eu nem estava pensando, mas é interessante a gente falar sobre esse volume de produção, né? Envolve muito o processo criativo, né? Eu imagino que na sua cabeça é muito bem estruturado, né? Etapa por etapa da construção de um texto, seja ele
uma coluna ou um romance. E você falou, se eu pudesse, eu escrevia um livro por mês, né? Até que ponto, né, esse alto volume de produção ela pode ser bom, né, material produzido, mas pode ser prejudicial também. Eu pensando muito na visão do leitor, né? Vamos supor que você conseguisse lançar um livro por mês. É um desafio muito grande para lançar, para vender, para divulgar, senão um livro vai caindo no esquecimento, um vai atropelando o outro, né? Como que você conduz Uhum. assim, você tem um calendário, talvez anual, sei lá, de lançamento? Como que você se organiza assim para os livros mesmo que você escreve e lança? Cara, eu não sou uma pessoa organizada. Eu não sou. Os meus personagens, tudo que eu escrevo tem vida própria. É tanto que tem textos que eu escrevo que quando eu termino de escrever que eu vou ler, eu falo, fui eu que escrevi isso? É tipo, oi? É sério, tem, tipo, que nem eu tenho 15 livros escritos. O meu primeiro livro eu escrevi há 8 anos atrás, Uhum. certo? O primeiro livro, né, publicado em algum lugar. E quando, às vezes, eu leio ele, eu falo, gente, fui eu que escrevi isso. Foi eu que Uhum. escrevi. Mas, às vezes, é uma coisa que eles têm vida própria. Eu não tenho eu vejo a galera que tem um calendário, porque o meu marido, ele tem, eu costumo conversar com ele a respeito disso, que às vezes eu tô, tipo, no lugar mais aleatório da vida, tô lá num churrasco com os amigos, eu pego o Uhum. celular. Aí eu começo. Ele, meu, isso não é hora de você escrever. Eu Ele já viro pra ele, não entende, é né? pastel, não. Eu viro pra ele e falo, não é pastel, não, filho. Você chega na feira, pede, frita, come, não. Não dá. Entendeu? Quando vem a inspiração, eu tenho que parar tudo e fazer. Não E, perde, né? tipo, às vezes uma bobagem me inspira. Tem uma cena no meu primeiro livro que é uma cena com ratos. É uma Uhum. cena bem pesada. E, tipo assim, eu trabalhava em cozinha na época. Uhum. E aí passou um rato na cozinha. Quando passou esse rato, eu chamei o rapaz foi lá, tirou o rato, tudo, e aí eu fiquei com isso na cabeça. Uhum. E é importante frisar, né, que antes de eu começar a escrever, eu tinha dores de cabeça horríveis, porque as histórias ficavam acumuladas na minha cabeça e eu não sabia o que fazer com elas. Sim. Depois que eu comecei a escrever, eu simplesmente não tenho dor de cabeça. Eu não tenho dor de cabeça, porque quando minha cabeça começa a doer, eu sento para escrever e a dor de cabeça passa. Você tem que liberar espaço, né? Então, É um pote lotado de isso, informação, fica comprimido ali. Você tem que abrir esse pote e liberar, né? Espaço. sim, sim. Você falou assim o correto. Parece que a cabeça fica cheia. E aí o que acontece? Eu vejo um negócio, uma cena, naquela hora aquilo me dá uma inspiração. E aí eu preciso parar para escrever. Eu esqueço? Não, eu não esqueço. Eu Uhum. posso pensar numa parte, num texto agora, daqui um mês eu vou me lembrar dele. Sim. Mas o que acontece? Eu preciso parar e escrever, porque senão aquilo fica me incomodando. Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. Bom, eu entendo muito bem, Carol, porque eu também escrevo, né? E eu acho que quando a gente, sei lá, a partir do primeiro livro publicado, a partir das primeiras escritas, a gente começa uma percepção diferente do ambiente, né? Então, qualquer coisa que acontece pode virar uma inspiração, qualquer coisa ao nosso redor, a gente imagina uma cena, a gente pensa num personagem, um complemento de uma história, a gente tem que pegar e anotar, senão perde, depois fica aquele sentimento, tipo, tentando resgatar aquela ideia daquele momento que teve, e dificilmente a gente resgata tudo 100%, né? Então, é importante pegar ali o bloco de notas, escrever para não deixar passar batida essa ideia, né?
Uhum. Eu não sou de esquecer, no geral eu não esqueço, mas aquele negócio fica me perturbando, sabe aquela dorzinha chata que fica te incomodando Sim. enquanto você não toma um remedinho, não passa? É eu com a inspiração, enquanto eu não vou lá e não escrevo, não sai. E as pessoas têm um negócio de bloqueio criativo. Eu não tenho isso. O que eu tenho é o seguinte: eu tenho esses flashes de inspiração, e nessa hora se eu sentar para escrever, sai 6, 7 capítulos. Sim. Só que se eu sentar na frente do computador e falar assim, não, eu não estou inspirada hoje, e eu começar a ler o que eu escrevi, eu vou escrever 3, 4 capítulos também. Uhum. É porque É. a inspiração é mais gostosa, né? Ah, claro, é um momento mais mágico, né? Mas a escrita, ao mesmo tempo, ela Uhum. tem que ser, não depender só da inspiração, né? Tem que ter uma coisa, quase que um texto profissional. Eles têm que manter um ritmo, você tem que ir escrevendo, porque senão você nunca acaba, né? Fica aquela coisa Sim. muito da idealização e pouco da prática ali, né? E Mas, tipo, que nem eu como eu não lido só com livros, né? sim. Além de ser ghostwriter, que eu tenho que usar minha criatividade para embalar a história de outras pessoas, eu ainda tenho as matérias da revista e do jornal. Então eu tenho que ter essa criatividade sempre pronta. Eu tenho que Uhum, estar ali e falar assim, não, hoje vai sair um livro, hoje vai sair um capítulo, vai sair uma história. Porque às vezes ele pede uma matéria para mim, eu tenho um dia para entregar a matéria. Como que eu sim. vou entregar uma matéria em um dia? Se eu for esperar a minha inspiração. Então, se eu estou com algum problema para entender o que eu preciso ter naquela matéria, eu vou pesquisar, eu vou ler alguma coisa a respeito, eu vou ir atrás de Sim. entender o meu chefe está precisando naquele momento, o que o meu Uhum. veículo está precisando naquele momento. Foi o que aconteceu ontem com relação ao feriado. Eu não tinha certeza, eu tinha ouvido falar, não tinha certeza se realmente estava para votação e tal. Então, eu fui pesquisar para ter certeza. Sim, faz sentido. Eu não gosto de escrever nada aleatoriamente, a Uhum. não ser que for um texto no qual eu tenha essa liberdade de escrever aleatoriamente, né? Sim, Mas quando você escreve a respeito de um tema que é um fato, você precisa realmente ter uma base, né, para legal. não falar bobagem. Não, sim, concordo. No fundo, a escrita é uma prática, né? A gente vai melhorando não só a velocidade, mas a qualidade da escrita, e a gente vai se entendendo melhor, e os textos eles saem melhores e mais rápidos com essa prática, com essa disciplina também, né? E é muito estudo, né? Então a gente tem que estudar bastante sobre o tema ou não, mas para escrever melhor. Acho que faz total sentido o que você falou. E, Carol, eu queria falar agora do seu livro, Uma Nova Chance. Você até mostrou ele rapidamente aí. Mostra ele de novo pra gente. É o seu último lançamento? É meu último lançamento. Fala um pouco mais sobre ele pra gente. Cara, esse livro ele foi surreal escrever essa história. Eu trabalhei, eu queria tentar entrar na assessoria de imprensa do INCOR. E Uhum, para eu entrar na assessoria de imprensa do INCOR, eu precisaria estar trabalhando lá dentro. Então eu fui trabalhar onde? Na limpeza. Trabalhei uhum, 1 ano e meio na UTI neonatal do INCOR. Consegui entrar na assessoria de imprensa? Não, porque eles têm isso é em todo lugar, na maioria. Eles têm um preconceito com a pessoa da limpeza, porque eles acham que quem trabalha na limpeza é tudo analfabeto. E isso não é verdade. uhum, Falo por mim, né? E aí o que acontece? É, eu conheci uma mãe lá, conheci muitas, né, na verdade, e eu falei para ela que eu queria escrever uma história que falasse a respeito do que eu vivi ali, da vivência que eu tive ali, do, do, de transplante cardíaco, dessas coisas assim. Aí ela falou para mim assim, escreve a história da minha filha. E aí eu escrevi. Ela fez uma carta de próprio punho para mim. E aí eu contei a história da filha dela. A filha dela tem acho que 3 anos hoje. sim. E o prólogo de Uma Nova Chance é a história que ela me contou. Tem a minha técnica, né? Porque ela ela narrou a história para mim.
E aí eu coloquei todo o contexto, as entrelinhas, os diálogos, essas coisas, mas a história foi ela que me contou. O prólogo do livro, ele é a história que ela me contou. E as vivências que eu tive lá também, né? Que eu conversava com ela, que eu via, mas tudo sempre no ponto de vista dela. E aí eu criei a história da Pietra na intenção de ser uma conscientização, porque as pessoas elas não têm consciência do que significa doação de órgãos. Elas não têm a consciência. O meu livro ele não fala apenas da doação de órgãos, do transplante cardíaco. Esse é o tema central do livro, mas ele fala também de alcoolismo e ele também fala de racismo, que realmente são temas que as pessoas batem muito na tecla hoje, mas na real não fazem nada para mudar o quadro do que acontece hoje em dia, né? Pessoas sendo mortas por causa da cor da pele, uma pessoa que tem um problema e se envolve com álcool ou drogas por conta desse problema e não sabe mais como sair e é julgada, esse cara é um bêbado, mas a pessoa não sabe o que a pessoa está passando, o que ela está vivendo. Então, eu acho que a gente tem materiais na mão para lutar contra esse tipo de coisa. É uma coisa que o meu genro, namorado da minha filha, ele é negro. E ele passou uma situação que, tipo, me deixou muito revoltada. Eu já tinha escrito o livro, mas se eu não tivesse escrito o livro, eu tinha colocado essa vivência dele no livro. Ele foi entrar no ônibus e o cara deu um empurrão nele e falou para ele que ele deveria sair do ônibus, que se ele não saísse, ele ia levar uma surra. E aí ele foi tentar subir de novo, o cara falou assim, não entendeu? Não, negão, tô falando para você descer, se você não descer, você vai levar uma surra. E ele ficou sem reação, porque a pessoa fica sem reação. E esse livro é para isso. A intenção desse livro, dessa publicação é essa. As pessoas colocarem a mão na consciência e entenderem que nós somos um povo que somos todos iguais. Segundo estudos, 92% dos brasileiros de pele clara têm origem africana ou ameríndia. Os outros 8% são brasileiros que são filhos de 2 estrangeiros que vieram para o Brasil. Então, não existe brasileiro ariano puro, não existe brasileiro branco, porque você pode ter a sua pele clara, mas você não é e nunca vai ser branco, porque a sua etnia não permite isso. E com relação à doação de órgãos, ele é um pedido de socorro de muitas pessoas que estão ali. É uma fila de 50 mil pessoas, tem 50 mil pessoas nessa fila. E essas pessoas estão pedindo socorro, porque tudo que você precisa fazer é falar para sua família, eu quero ser doador de órgãos. Quando você doa órgãos, você beneficia 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, 7 você salva a vida. Então, as pessoas elas não têm informação. Tudo que é dito para essas pessoas é doe órgãos. Doa órgãos, porque se você doar órgãos, você vai salvar vidas. Tá, mas ninguém fala sobre o impacto que essa doação vai ter na vida do receptor. Não fala do impacto que essa doação vai ter na vida de quem doa, entendeu? Ninguém fala nada, ninguém explica nada, ninguém dá informação. Então as pessoas têm medo de falar, olha, eu sou doador de órgãos, e chegar lá na hora do vamos ver, o cara nem morreu, aí a pessoa vai lá. Porque eu já ouvi muita gente falar isso, mas se eu falar que eu sou doador de órgãos, vão me matar para tirar meus órgãos, e isso não é verdade. É feito todo um processo, né? As pessoas passam por um processo quando elas têm morte cerebral, geralmente por trauma, né? Geralmente é morte por trauma, morte por doença não serve, porque os órgãos se contaminam. Tem vários aspectos que não servem, e aí a pessoa precisa passar por esses 3 testes que são feitos. Um filtro, né? Uma seleção mesmo, né? Isso. Para ter certeza que a pessoa teve morte cerebral.
entendeu? Para só depois ela doar. Uhum. E você acredita que o seu livro mesmo, o leitor, se você cria, você ajuda a criar essa consciência, né? Fazer essa provocação no leitor, para ele entender mais sobre essa realidade, quebrar alguns paradigmas, essas verdades absolutas que existem, esses mitos por trás da doação, do transplante. Você acha que o seu livro é um canal para isso? Sim, eu tenho certeza que ele é, porque realmente a intenção era essa, era ele ser esse canal, porque é necessário. Porque, assim, eu trabalhei 1 ano e meio lá no INCOR. Nesse 1 ano e meio, eu acho que eu vi cerca de 7 ou 8 crianças e adolescentes morrerem esperando um órgão que nunca vinha. Entendeu? Eu acho que Nossa, de todos, um fez o transplante. Mas é mesmo assim ele angustiante, morreu. né? É angustiante, né? Ficar Entendeu? numa fila que você não É isso. sabe quando que a fila termina. É uma fila que você não sabe se vai andar ou não, né? Eu imagino que tem essa angústia, né? São 50 mil pessoas. Ah, 50 mil seres humanos esperando que alguém morra para ter a sua vida salva. Até os psicólogos lá falam para a pessoa não colocar isso na cabeça, né? Que ela tá esperando a morte de alguém para ela viver. Mas eu acho que é impossível de você não pensar assim. Mas eu costumo dizer que a pessoa que doa órgãos, além dela salvar vidas, ela vai se tornar um herói. sim. Porque quando que você imagina na sua vida que você vai salvar 7 vidas? Você vai salvar 7 pessoas da morte. Uhum. Só se você conseguir parar um carro desgovernado, se você conseguir evitar que uma bomba exploda em algum lugar, entendeu? E isso é para um profissional altamente treinado, né? Um civil fazer isso, a chance disso é mínima. Mas a pessoa, mesmo após a morte, que é inevitável, se a pessoa morreu, ela morreu e não tem o que fazer. Mas mesmo após a morte, ela se torna um herói, uma heroína e salva outras pessoas. E era isso que eu queria que as pessoas enxergassem, que doar órgãos não é um tabu, é um ato de vida, é um ato de amor. E se for pensar, a gente se preocupa tanto em vida, né? De deixar um legado, de ser uma boa pessoa, né? Ter conquistas, né? Mas se a gente parar para pensar que além dessa imagem que a gente quer que as pessoas têm da gente, né? A gente fica nisso, foi uma boa pessoa, né? Foi, né, naquele momento triste ali de um velório, todo mundo lembra das conquistas, dos feitos daquela pessoa. Mas por que não? E além disso, né? Em vida você pode ser uma boa pessoa, mas depois que morre, você ainda pode ir além, né? Você ainda pode deixar um legado maior ainda com, né? Claro, se possível, né? Doando os órgãos e salvando vidas, né? Então dá para ir muito além do que geralmente as pessoas pensam, né? E beneficiando outras tantas, né? Porque Total. tudo pode ser doado. Desde das córneas, coração, pulmão, rim, até os ossos. Até os ossos podem ser doados. Né? E a questão da fila tá tão imensa, porque não é só questão de compatibilidade sanguínea, tem que ter uma série de outras Sim, compatibilidades. imagino. Então, torna-se assim muito difícil com a quantidade mínima de doações que tem. Por isso tem que aumentar o volume de Você pessoas que querem, né? Quanto mais pessoas, maior a probabilidade das compatibilidades, né? Sim, lembrando que não são todas as pessoas que morrem que podem doar, porque se ela tiver alguma doença, essas coisas, ela não pode doar. E tem a questão da compatibilidade e também tem a questão do peso, do tipo de morte. Tem inúmeras questões que atrapalham o andamento. Então, quanto mais pessoas doarem, Sim. mais vidas serão salvas. Isso é uma relação direta, né? Um exemplo, você dobra o número de pessoas dispostas a doar, naturalmente a fila vai andar mais rápido, mais pessoas são beneficiadas, então é um volume, né? Quanto mais pessoas, mais também serão beneficiadas, né?
Porque a fila, ela funciona assim, a fila não é um atrás do outro. Você é colocado no final da fila quando se constata que você precisa de um transplante, mas se o seu caso for grave, você passa a ser o primeiro da fila. Sim. A fila ela varia de acordo com Com a a urgência ali, né? gravidade. Só que o que acontece? Você pode estar no número 100 da fila porque você aguenta esperar. Só que você pode passar mal de repente Uhum, e você não aguentar esperar. sim. Por quê? Porque você pode passar mal assim, ó. E agora você precisou agora você é grave, você é internado, você fica ali aguardando porque agora você está em estado grave, mas pode não dar tempo, entendeu? Complicado. Porque pode não chegar o doador, N coisas que podem acontecer que podem levar você a vir a óbito antes que você consiga um doador, Sim, entendeu? Então, doe órgãos, doe, porque é um ato de amor, um ato de amor ao próximo, assim, sem precedentes. Hum, Porque você doa por uma pessoa que você não conhece e dentro do seu sofrimento, porque você perdeu aquela pessoa que você ama, a última coisa que você vai pensar é em outra pessoa. Você vai sim. pensar na sua dor e no seu sofrimento. Mas quando você doa os órgãos, você fala, não, eu vou doar os órgãos do meu ente querido porque era a vontade dele, você torna essa pessoa um herói. Você se torna um herói. Para Sim. mim não tem outro adjetivo. Uhum. Muito legal, muito, muito nobre, Carol, essa abordagem que você faz. Eu acho que é um veículo, o livro, né? É um veículo poderoso, né, de você entregar isso, até porque a leitura ela vai te cativando ali página por página até chegar no momento que a pessoa ela tá tão envolvida ali que ela, eu imagino, que ela se emociona, que ela se sente impactada e que Até bater muda, na autora. e que, que muda, às vezes, a forma de pensar ali, né? Porque, às vezes, igual você falou, às vezes as pessoas falam doe órgãos, mas é só uma frase que não vai muito além disso, né? Então as pessoas não se Uma impactam frase tanto. vazia. É uma frase vazia, né? Então o livro tem esse poder, né? Com páginas e mais páginas, uma abordagem única, né? De você, a autora. Então ele tem esse poder, né? Bem interessante. E aí, aproveitando isso na questão da propagação do livro, né? Como que ele está sendo hoje comercializado, plataformas, quem quiser comprar o livro, chegar na Carol também, qual que é o melhor canal? Pela editora, pela Litera, por você, como que é? Olha, quem quiser adquirir o livro, ele tá na Shopee, tá na Amazon, no Kindle, Unlimited. Uhum. Quem quiser o físico, se não quiser comprar pela Shopee, pode me chamar no direct. Meu Instagram é Carol Catalani. Pode chamar também no Instagram da editora Litera, que ela também faz a venda. E também pode chamar no direct da assessoria Resiliência, o que for mais fácil para a Legal, pessoa. ótimo. Então, tem várias formas de chegar até você, né? A editora, assessoria e o livro. E aí, Carol, para a gente fechar assim, quais são os seus planos na escrita, na literatura? O que você planeja daqui para frente? Olha, os planos são muitos, viu? Muitos mesmo. Mas eu acho que. Eu espero que o meu livro ele esteja em evidência. Quando a gente começa a escrever, quando a gente começa a viver da escrita, é lógico que a gente pensa assim, poxa, agora eu vou ganhar dinheiro com aquilo que eu amo. Uhum, Mas acima de monetizar a minha escrita, eu planejo que a minha escrita seja um canal uhum, de conhecimento, que as pessoas que leiam o meu livro, elas saiam mais motivadas, mais uhum, interessadas, saiam mais propensas a pensar no assunto que elas leram no meu livro, porque todos os livros que eu escrevo tem um assunto para você pensar, ou vários, né? Eu tenho um uhum. livro que fala sobre eutanásia,
eu tenho um livro que fala, que também é um tabu, né? Uma coisa que as Sim. pessoas não tem muitas dúvidas sobre o meu livro. Eu tenho um livro que fala sobre violência e abuso contra a mulher. Eu tenho um livro que fala de vários temas. E eu queria que o legado que eu deixasse fosse esse. Olha, a Carol Catalani, ela era uma ótima escritora, mas acima de tudo, quando eu li o livro dela, eu aprendi alguma coisa. Legal. Agora, quanto a planos literários, eu tenho muitos. Vai ter surpresinhas chegando aí Ó, pelos próximos momentos, não posso falar ainda. sim. E eu tô com mais um livro, né, para iniciar a publicação. Uhum. Não sei quando que vai sair ainda, ele já está na mão da revisora. Mas esse é um romance de época, é Legal. uma série. Duas coisas unidas numa só que eu não me sentia capaz de fazer. Escrever romance de época e escrever um livro que era mais de um, né, que é uma série. E esse livro, ele me possibilitou isso, de conseguir escrever um romance de época com perfeição, que as pessoas que leram falaram que ele ficou perfeito, muita aula de história, Sim. muito conhecimento de história, desde de umas bobagenzinhas até coisas grandes. Uhum. Fala muito da Primeira Guerra, Legal. que é a Guerra de Trincheiras, e muita coisa assim relacionada a isso, mas também muito romance, muito aprendizado. Uhum. Mulheres fortes que naquela época, por mais fortes que fossem, eram reprimidas, né? Uhum. E tem uns temas tabus aí também, umas coisinhas para pôr os leitores para pensar. Uhum. Interessante. Eu gosto bastante disso, de colocar os meus leitores para pensar. Uhum. Ele lê aquilo ali e refletir. Sabe aquele livro que causa ressaca literária? Sim, Esse livro é que eu igual você gosto. falou, não é só entretenimento, né? Tem que entregar algo a mais, né? Tem que entregar conhecimento, tem que provocar mesmo, muito além do passatempo ali do leitor, né? Sabe aquele livro que dá o que falar? Sim. Eu tenho um autor que ele está escrevendo o livro dele ainda. Eu já revisei o livro dele e ele está agora aperfeiçoando algumas partes, porque o livro dele é um livro de fantasia muito longo. Então a gente vai dividir. E ele cita, no livro dele, ele cita Uma Nova Chance. Que legal. Então, e quando eu vi isso, a personagem dele vai numa biblioteca da cidade, uma biblioteca bem grande, e aí ela pega o livro e fala Uma Nova Chance. É só uma citadinha, assim, mas isso já deixa a gente bem feliz, né? Porque de fato serviu de inspiração ao ponto da pessoa colocar no próprio livro dela, né, a lembrança, né, do seu livro. Isso é bem legal. É isso. Isso não tem preço, né? Não tem preço. E é isso que eu quero, sabe? Entregar algo. Sim. Entregar algo, deixar a pessoa que lê o meu livro, no mínimo, pensativa. Entendeu? Será que eu tô agindo dessa forma? Sim. Será que eu tô sendo assim? Legal. Será que eu tô fazendo desse jeito? Uma coisa que eu não citei é que Uma Nova Chance, ele fala com relação às cotas. Tem muita gente que é contra as cotas, Sim. né? Que falam que as cotas raciais ou para PCD são uma forma de falar que a pessoa não é capaz. Durante muito tempo eu achei isso também. Só que o que acontece? Existem empresas, escolas e locais que eles simplesmente querem embranquecer o ambiente. Então, eles vão falar que a pessoa não passou por um motivo. Inventa uma desculpa muito básica ali, não tem uma capacidade ali, não tem uma formação, não se adaptou à cultura da empresa, inventa qualquer desculpa para não contratar um negro no PCD, né? Isso, e aí tipo assim, com as cotas, essas pessoas, elas têm que engolir o preconceito delas e tem que contratar pelo menos uma quantidade dessas pessoas. E nesse livro, ele fala superficialmente,
mas na escola que o meu personagem passa a estudar, as cotas são usadas indevidamente. Elas são usadas para alunos negros que podem pagar, não para bolsistas. Sim. Então, é uma forma errada de usar. E tipo assim, eu falo das cotas por quê? Porque eu não acho que ela seja uma forma de falar que o negro não é capaz. É uma forma de mostrar que... Porque se não fossem as cotas, hoje não teria muito negro médico, não teria muito negro advogado, em profissões que antigamente era só filho de rico que conseguia, entendeu? Por quê? Porque hoje as empresas, as escolas, os locais, eles são obrigados a engolir o preconceito deles e a colocar essas pessoas ali para ter acesso a uma universidade boa, uma escola boa. Por quê? Porque tem as cotas. Seria desnecessário se a nossa sociedade não fosse uma sociedade preconceituosa? Seria. Só que, infelizmente, é necessário. É uma reparação histórica ali, e eu acho que vai demorar bons anos até a gente, de fato, não precisar do sistema de cotas, né? Não é a realidade hoje, né? É o que nós temos para resolver o problema hoje, é isso, né? Então, tem que se fazer necessário. Eu estou esticando o assunto, mas é que nem a questão do pronome neutro. Realmente, quando você fala todos, todas e todes, você está sendo redundante. Porque o todos, ele já abrange tudo. Todo mundo. Só que por que foi criado esse pronome neutro? Por quê? Para mostrar assim, olha, eu sou alguém, ainda mais, eu sou LGBT e tal, e eu mereço respeito, entendeu? Assim como todo mundo. É uma forma de... Entendeu? E as pessoas não entendem isso. É uma forma de chamar a atenção no seguinte sentido, eu existo, né? Oi, eu tô aqui, né? Eu tô aqui, eu sou gente igual você, eu sou um ser humano igual você, eu sou alguém como você, entendeu? A questão não é gramatical, né? Não entendem. A questão não é gramática. Não é gramatical. É além disso. É que nem no livro a gente pode usar como licença poética, né? A gente coloca em itálico e deixa. Mas eu numa revisão que eu faço, eu não tiraria, porque por essa questão que eu acabei de falar. É uma forma de mostrar o respeito. Não é uma questão gramatical, é uma questão de mostrar para as pessoas que essas pessoas não são diferentes de nós, entendeu? De forma alguma. Isso vale para quem é deficiente, para quem é negro, para quem eu tenho um personagem deficiente, eu tenho um personagem preto, eu tenho um personagem gorda, eu tenho todo tipo de personagem. Por quê? Porque nós somos uma sociedade assim, que tem um padrão diferenciado. Nós somos uma sociedade que tem de todos os tipos de pessoas. É uma sociedade plural, ainda mais que a gente fala Brasil, que você falou mais cedo da miscigenação, né? Então, geralmente os povos são assim, né? As pessoas são diferentes, mas no Brasil acho que tem um a mais, que é um povo extremamente miscigenado, então a gente tem etnias, gêneros, é muito diversificado. Por que a gente vai ocultar a realidade? Que hoje é isso, né? A gente oculta aquilo que existe, né? Algo muito... É absurdo, no final das contas, né? É absurdo. É absurdo. Na verdade, as pessoas, elas olham apenas para o próprio umbigo. Isso abrange vários tipos de coisa, que nem o que aconteceu com o meu genro. Cara, o ônibus estava lotado. Ninguém falou nada. Nada. Eu falei pra ele, gente, se eu tivesse aí, quem tinha levado uma surra tinha sido esse cara. Sim. Porque a gente tinha saído na porrada. Porque como que tem um ônibus cheio de pessoas, alguém fala pra pessoa que ela não vai entrar no ônibus porque ela é negra e ninguém faz nada. É o cúmplice. Entendeu? Ali, né? As pessoas corroboram com essa situação. Eu acho errado, mas também não faço nada pra mudar. Entendeu? Se eu estiver na rua e eu ver uma situação de preconceito, seja lá com quem for, eu posso apanhar junto. Mas eu me envolvo. Na hora. E eu também, eu crio conteúdo de conscientização.
Porque quando a gente cruza os braços e não faz nada, a gente não tem direito de reclamar no que a nossa sociedade se torna. É que nem quando a pessoa, eu não vou votar nessa eleição não, porque os candidatos são tudo ruim. Ué, quando escolherem por você, você não pode reclamar do governo, desculpa. Não é? As pessoas tendem a entender que elas fazem, se enganam pensando que só tem as duas primeiras opções. Pô, a gente tá falando de presidente, 15 opções no início. Cara, tem alguém ali que você vai ter um pouco mais de simpatia. Vereador são milhares, deputados são milhares. A gente tende a querer votar só no que vai ganhar, né? Se ele não for ganhar, eu não voto. Né? Eu já ouvi isso. Teve um amigo do meu marido, foi na primeira, sem ser essa eleição que passou, agora na outra, que o Bolsonaro ganhou. Uhum. O amigo do meu marido falou pra mim, eu queria votar no Boulos, mas eu vou votar no Bolsonaro, todo mundo vai votar nele. Eu falei, oi? Ele falou, o cara vai ganhar mesmo? Eu falei, Deus ajude que todo mundo não pense igual você, porque se todo mundo pensar igual você, coitado do nosso país. Mas acho que pensa muito, porque nos debates a gente fala assim, um exemplo, o recente, a Simone, a Tronic, ela deu um destaque, a Soraya Tronic, a Simone Tebet, eles tiveram um certo destaque, uma certa relevância, mas tiveram pouquíssimos votos. Eu acredito muito quando esse pensamento, ela não vai ganhar, gostei dela, mas não vai ganhar não, eu vou votar no que vai ganhar, ou aquele que eu acho que vai ganhar pro segundo turno. As pessoas perdem a convicção por influência do meio, né? Então, acho que talvez a situação do ônibus que você disse, né, com o seu genro, várias outras situações, a gente se deixa levar por aquele que grita mais alto, assim, e muitas vezes é de preconceito. É espiral do silêncio, né? E, enfim, aprendi isso na faculdade. São diversas situações, né, que tem que ser combatido, né? São situações que têm que ser combatidas de fato, né? Mas eu acho que é interessante que o livro é um ótimo instrumento para isso, né? Então, quando a gente pega diversas influências muito fortes, né? Me vem aqui de cabeça muito rápido, né? A Djamila, por exemplo, com os livros dela, leituras rápidas, acessíveis muitas vezes. Então, o livro eu acho que é um ótimo instrumento para combater isso, né? Cada autor de uma forma, né? Cada livro com uma temática diferente, mas acho que é uma boa forma da gente atingir quem a gente de fato tem que atingir, né? São as pessoas preconceituosas, as pessoas que são um tanto quanto fechadas. Eu cheguei em algumas discussões e falei assim, cara, pega esse livro e lê. Se você é meu amigo, pega esse livro e lê e depois a gente discute, sabe? Eu acho que tem formas. Então, eu acredito muito na literatura com esse poder de transformação e mudança, sabe? Uhum. Acho que a literatura, ela tem esse poder, né? Sim. E é um dos motivos que a gente está aqui, né? Acho que falar sobre o seu livro, falar sobre a temática dele é importante, né? Para quem a gente pretende atingir, assim. E, Carol, obrigado pela conversa. Acho que, por mais que a gente tenha estendido aqui o finalzinho, mas acho que foi um complemento muito importante, né, à nossa conversa. Obrigado. Foi ótimo. Assim que é bom. Ótimo conversar com você. Estamos no lugar certo, né? É um podcast, então é o lugar para falar, exatamente. Eu gosto bastante de conversar, de expor assim os assuntos. Eu acho muito interessante. Eu acho que isso ajuda muito. Sim. Também gostei bastante da nossa conversa. Espero que tenha a próxima. Sim. Gostei bastante de conversar com você. E obrigada pela oportunidade de vir aqui e expor os meus argumentos, mostrar o meu livrinho. Obrigada. Eu que agradeço. Então, até mais. Um abraço para você, Carol. Tchau, tchau. Um abraço para você também. Tchau, tchau.